mas acredito que sim. Superando os limites, acredito que já apareceu aqui atrás de mim. Isso aí. É equipe boa, trabalha rápido. Superando os limites. Olha aqui, gostei, hein? Dessa imagem. Fala tudo. Para mim, então, isso aqui é o limite a ser superado. Oh, meu Deus. O mar. Superando os limites. O Espírito Santo gritou isso dentro de mim, muito forte. Eu achei que eu ia dar continuidade sobre os pilares da fé hoje, mas ele me trouxe esse tema. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei quais são os limites que têm se apresentado, em qual área que tem se apresentado, mas você precisa superar cada um deles. O que significa superar limite? Ir além dos limites. Se superar, fazer muito mais do que é esperado, ultrapassar o que é normal, e etc, etc, etc. Superar os limites é ir além do que você espera. Alguns já têm superado alguns limites. Quem concluiu a faculdade? Oh, aleluia! Foi um limite superado, não foi? Foi um desafio fácil. Teve que ter muita determinação. Senão, não sairia do lugar. Existe limite. Quem está superando o limite do relacionamento a dois? Oh, Jesus! Aleluia! Quem pode dar glória a Deus? Isso! Que é um limite abençoado, mas será superado. Eu sabia que quando eu falasse isso, vocês iam ficar assim, porque, superar o limite do relacionamento, é muito Deus na causa, na força, temperamentos diferentes, aleluia, tudo junto. E quando tem um monte de colher, tudo no TPM, aleluia. Coitado do único homem, né, Mateus? O menino está superando os limites dele. Vou te dizer que não é fácil não, tadinho. Tem dia que ele fala, poxa tia, é tão difícil. Poxa tia, eu fui meu filho. Ele está passando a pele de Salomão. Você é o único homem no meio de um monte de mulher. Oh, meu Deus. E assim vai superando. A gente vai rindo, mas é algo sério. Quem está superando o limite dos medos? Medo é algo maligno, mas que o tempo inteiro tenta contra nós, e é algo a ser superado, não pela nossa força, mas pelo Senhor. Ir além, superar você próprio. Porque na maioria das vezes você é o próprio limite na sua própria vida. Na maioria das vezes você é a própria pedra de tropeço para que você mesmo caia. O Espírito Santo começou a ministrar isso no meu coração, e eu fiquei, eita! Meu Deus, é muito sério. Mas nós acabamos nos tornando para nós mesmos na caminhada, na corrida da fé, pedra de tropeço para que eu mesma caia. Como assim, apóstola? Com as minhas razões, com os meus sentimentos, com a minha boca desenfreada, sem freio, na murmuração, nos questionamentos, no reclamar. Isso acaba sendo um limite a ser rompido. E nem sempre é o diabo, muitas das vezes é o meu caráter. Nem sempre é as trevas, muitas das vezes é a minha personalidade, que precisa passar pela desconstrução para a construção. Será que vocês perceberam que tudo ainda está no construir?
Estamos desconstruindo, nós não Ele, para construir Ele em nós. Ele está tirando tudo isso para que Ele seja efetuado, para que Ele seja revelado, para que Ele seja em evidência em nossas vidas. Superar os limites começa de dentro para fora, então começa dentro de você próprio. Porque os limites externos vão estar aí e sempre vão vir. Mas os limites internos são os primeiros a ser vencidos. Se você não consegue vencer os limites da sua mentalidade, se você não consegue vencer os limites dos seus sentimentos, se você não consegue vencer os limites da sua razão, querido, vamos correr. Porque é de dentro para fora. Primeiro aqui, depois aqui. Eu rompo aqui, eu rasgo o véu aqui. Porque o véu já foi rasgado, mas aqui ele ainda continua. Pois eu ponho um limite entre eu e ele. Ele diz: rasguei o véu, vinde, venha a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Mas eu ponho um limite. Ah não, até aqui tá bom. O véu precisa começar a ser rasgado aqui. Entende? O desconstruir para o construir. Quer viver o sobrenatural? Quer ter o sobrenatural em sua vida? Começa de dentro para fora a ser desconstruído aí, rompendo esses limites que você mesmo coloca. Vamos parar de viver uma vida cega, surda. Vamos parar de estar mudo no momento que tudo foi quebrado, no momento que tudo se refez, no momento que tudo deu início a algo novo. Eu não posso continuar no velho e eu não posso deixar que as velhas práticas, as velhas razões, as velhas vontades continuem falando, colocando limites para que o meu caminhar não aconteça. Há uma trajetória, há uma caminhada, há uma vida abundante que Ele nos convidou a viver. Então vamos pegar esses limites e vamos lascar fora daqui. Aleluia! Lançando para o quinto dos infernos no lugar dele. Não nas nossas vidas. Jesus não nos chamou para ter uma vida limitada. Jesus nos chamou para ter uma vida regrada. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, que palavra! Ele não me chamou para ficar só um arrepio. Não, Ele me chamou para dançar com Ele. Ele não me chamou só para no momento da angústia orar. Não, é em tempo e fora de tempo. Ele não me chamou para vê-lo só no momento que eu vou ao templo. Não, Ele quer se apresentar dentro da minha casa. Ele quer se apresentar no meu trabalho. Ele quer se apresentar no meio da rua. Ele quer que eu perceba que Ele está comigo em todo o tempo. Mas eu ponho limites aqui não, Senhor. Ai, que vergonha. Quando Deus me pega no meio da rua, eu mostro línguas estranhas, não estou nem aí. Aí as meninas: eu não estou nem aí, não tenho vergonha, sou dele mesmo, é isso mesmo. Você não está entendendo, mas eu estou entendendo. Aleluia. Não há limites para mim e Ele. E se há limites, Ele está arrancando os limites, porque eu quero é mais. Aleluia! Se Ele tem o mais, o além, eu vou viver o além. Então hoje, nessa introdução, eu quero te convidar a mergulhar comigo no que Ele tem falado nessa noite. Porque desde quando começou os louvores, Ele já se faz presente. Oh meu Deus, vamos nessa. Nossas vidas é cheia de limitações a serem vencidas e superadas. Tudo começa desde a nossa concepção, já no ventre. Passamos por limitações de uma gestação, que a cada mês é uma superação a ser vencida. Verdade ou mentira? Existem grávidas. Eu tenho minha neta sendo gerada. A Jaque tem o neto dela sendo gerado. E muitas outras estão vivendo um momento. Eu vivi esse momento de gestação. E não foi fácil cada mês. Cada mês é uma descoberta. Cada mês é algo novo. Cada mês é um desafio. O nosso corpo da mãe passa por transformação. Não é só o feto, nós também passamos. Sentimentos. É limite
limites sendo vencido a cada mês, desde a concepção. A mãe é enjoo, mal-estar, desmaio, azia, coisa ruim. Mas vencemos os limites. O feto é o desenvolver, é o crescer, é o se preparar para o que espera ele aqui fora. Então todos passam por superações desde o ventre. E todo mundo passou, amém? E vai continuar passando, amém? E a cada limitação apresentada são superações a serem vividas. Até que Jesus venha, não vão se apresentar vários limites e várias situações para serem vencidas. O tempo inteiro nós vivemos constantemente, como diz Paulo, sendo levado ao matadouro. O tempo inteiro o inferno tenta contra as nossas vidas. O tempo inteiro o mundo tenta nos enganar e nos seduzir. O tempo inteiro nós nos tornamos as nossas próprias limitações. São várias limitações a serem vencidas. Hoje eu estou vencendo mais uma, a Eduarda está vencendo mais uma, eu não sei vocês. Eu acordei com um torcicolo horroroso, não era nem para eu estar aqui me mexendo. Mas eu pulei, eu dancei, eu fiz, estou aqui. Quando parar, não vai ter nada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eduarda está com um siso que está rasgando aqui. Isso tudo inchado, ela não conseguia falar. Eu estava ali, daqui a pouco eu ouvi o dela. Quando eu olhei, eu falei: garota brava. Brava. É isso. Outros no lugar dela. Quem viu a boca dela sabe o que eu estou dizendo. Mas está aqui. Cheia de dor. Mas já vai ser curada em nome de Jesus. Porque o Senhor faz isso, são superações. Superações. Eu não sei você, qual foi a limitação que você venceu para estar aqui hoje. Eu não sei você que está em casa, qual é a limitação que está se apresentando para que você vença. Talvez você está aqui sentado e tem cheio de limitações que você não consegue vencer. E por causa disso a frustração está sendo estabelecida. Porém, o Senhor está te convidando a conhecê-lo, o único que pode te ajudar a vencer todas essas limitações. E em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, diz assim: lembre-se que as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que outros enfrentam. E nenhuma tentação é irresistível. Vocês podem confiar que Deus impedirá que a tentação se torne tão forte que não a possa enfrentar, visto que Ele assim prometeu e cumprirá o que diz. Deus dará a vocês forças para superá-las. Aqui Paulo está falando do passado. Ele começa o capítulo 10 falando do passado, das coisas que aconteceu, e ele vem pontuando até chegar a esse versículo. E ele mostra para o povo que os antepassados viveram coisas terríveis e limitações terríveis por consequência deles próprios. E Paulo está dizendo: ei, Deus não vai dar a você coisas que você não vai suportar. Tudo que vier a você, por mais que aos seus olhos eu não vou suportar, Jesus olha para você e diz: quem disse? Para de ser um bebê chorão. Ei, olha para mim, você vai suportar, você vai superar. Porque às vezes a gente parece aquele neném, para Deus. Eu não quero, eu não vou. Jesus, ai. Quem é que nos fortalece, igreja? Quem tem cuidado de nós, igreja? Quem te levantou desse dia, igreja? Quem te trouxe a esse lugar?
eu vim pra cá com a dor do mesmo jeito, agora eu tô sem ela. Eu esquentei. É pro meu bem, eu sei, Theo, eu sei, é pro bem da tia. Então nós precisamos entender isso. Vai existir situações que aos seus olhos é impossível, mas Deus diz, para o homem é impossível, para mim não é. Então o que ele quer dizer? Ei, para de tentar com a sua força e deixa eu fazer. Porque você é cheio de limitações, não há limites para mim. Você é cheio de insuficiência, eu sou completamente suficiente. Então deixa eu fazer. Lança sobre ele a sua vida, não só a sua ansiedade. Quando a gente vê isso, lembra logo do versículo, lança sobre ele toda a ansiedade. Não é só a ansiedade, não, a sua vida, se lança. E deixa ele conduzir você, porque você vai romper esses limites apresentados aí. E que vão se apresentar, porque está assim. Até que ele venha, porque o alvo é a tua fé. Se não acabar com a tua fé, ele não vai sossegar. Então ele vai continuar o trabalho que é dele de destruição, roubar e matar a tua fé. Então eu não posso deixar que a preguiça, o desânimo, a fofoca, o disse-me-disse, a murmuração e tudo que vem de limitações que tentam, porque gente, não tem jeito, você pode estar cheio da fé, mas se você ouvir uma frase contrária à tua fé, isso fica igual uma goteira dentro de você. E sabe o que causa desânimo? Instantaneamente. E às vezes uns percebem, outros não. E quando vai ver, já parou pelo meio do caminho. Por quê? Vai lá, no início. Então cuidado ao ouvido com o que ouve. Cuidado ao olhinho com o que vê. Cuidado ao boquinha com o que fala. Cuidado ao coração com o que sente e mente com o que pensa. Porque tudo desencadeia. Tudo abre uma brecha. Tudo abre tanto para Deus como para o inferno. Então eu preciso estar atento. Por isso que Deus fala, ei, você que está de pé, cuide-se. Cuide-se para que você não caia. Cuide-se para que a tua fé não seja esmorecida. Cuide-se para que você não seja enfraquecido. O que é cuidar? Ouvir, guardar e praticar a palavra do Senhor. Amém? Como a palavra do Senhor afirma com todas as letras, nosso Senhor Jesus Cristo já venceu todos os processos que estamos vivendo hoje. Cada limitação, cada luta apresentada, Ele já nos garantiu. Tudo o que precisamos fazer no momento de cada limitação que se apresenta é trazer à memória o que Cristo já fez e já venceu por nós. E isso nos guiará para a superação de cada um deles. Eu preciso trazer à memória. Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para dentro de mim, há muitas limitações, há muitas coisas a ser superadas. Paulo, antes de morrer, diz: não que eu me tornei o que eu deveria ser, ou alcancei tudo o que eu deveria, mas esforço-me para prosseguir nessa única coisa. Me esquecendo do ano passado, eu prossigo para o alvo. Se esforçar é vencer as limitações. Se esforçar é se agarrar nessa única coisa que é Jesus e não olhar as limitações que são gigantescas, que são difíceis, porque se eu olho para o que está se apresentando, eu não vou ter garra para permanecer de pé, eu não vou ter garra para conseguir combater esse combate, eu não vou ter ousadia para vencer o que está se apresentando, eu vou parar. Pois o homem é falho. Mas quando eu olho para ele, eu não vejo o mar bravo, eu não vejo a imensidão das ondas, eu vejo ele. E olhar para ele me faz entender que tudo está no controle. Que eu estou garantida, protegida, vitoriosa. Aleluia. E aí eu vou entender que o mar vai se cessar, a tempestade vai se aquietar,
e eu subirei triunfante como ele subiu. Entendem isso? Tudo é a fé e a maneira que cremos que nos leva a romper os limites. Porque se eu não tenho uma fé firmada, o limite da incredulidade, tipo assim, existem lugares que já estão passando por isso, que estão, muitos evangelistas, missionários, estão perdendo a sua vida por amor a Deus. Muitos filhos deles estão sendo assassinados na frente deles para que eles possam negar a Jesus. Você já parou para pensar, se fosse você um desses, qual seria a sua atitude? São limitações sendo apresentadas. E sabe qual tem sido a atitude dessas pessoas? Eles não têm negado a Jesus e têm perdido as suas vidas. Porque, como Paulo diz, morrer é lucro. Quando nós entendemos isso, não importa o nível das guerras. Não importa o nível que se apresenta. Eu sei que com ele, eu já tenho tudo. Por isso eles não negam, por isso eles não se importam, porque eles sabem que eles estão indo para um lugar melhor e que vão se encontrar. Que duro, apóstolo. Assim, eu peguei bem pesado para você entender sobre limitações. Qual é a sua? Ela tem vencido o que Jesus fez na cruz? Paulo diz em Colossenses: não deixe que estraguem a sua fé com as filosofias erradas. Não permita que seja colocado acima daquilo que Cristo fez. E muitas das vezes nós deixamos coisas tomarem o lugar que Cristo fez. Mentiras superficiais, ilusão superficiais sobre aquilo que Cristo fez, que é a única verdade que nós temos. E isso faz com que a nossa fé se estrague e nos leva a viver coisas que não são para nós vivermos. Porque deixamos, então isso não cabe mais a Deus, nem ao Espírito Santo, cabe a minha escolha e a minha decisão. Porque tudo que Jesus já fez, já está feito. O trabalho do Espírito Santo já está em ação dentro de você. Agora cabe a você se deixar ser levado por essas limitações ou romper em fé com cada uma delas. Ô barulhinho chato. Nós precisamos disso. Esse barulho é uma limitação. Então pode deixar que eu não vou me importar. Qual é a sua limitação? Vai pensando aí. Abre comigo Romanos capítulo 8, verso 28. Vamos ler até o 39, que diz assim: e sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos. Ele também os predestinou para que se tornassem semelhantes à imagem de seu Filho, de tal modo que o seu Filho seja o primeiro entre muitos irmãos. Olha isso aqui, não, volta lá rapidinho. Sabemos que tudo quanto acontece está operando para o nosso próprio bem. Então tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Por mais que o que está se apresentando parece ser para o mal, vamos crer em Cristo, porque Ele vai pegar o que o diabo lançou e vai transformar em algo poderoso de vitória para o teu bem. Verso 29. Desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos. Ele já te conhecia ou não? E Ele também os predestinou para que se tornassem semelhantes à imagem de seu Filho, de tal modo que o seu Filho seja o primeiro entre muitos irmãos. A imagem de Jesus é derrotada? Não. A imagem de Jesus, a imagem, ela é limitada? Jesus parou pelo meio do caminho? O que a imagem de Jesus reflete para nós hoje? Um cara vitorioso que negou a si próprio e se entregou por nós. E aí aqui Paulo está dizendo
dizendo que o Senhor nos transformou à imagem do seu Filho. Então eu sou invicta, porque eu sou a imagem de Jesus. Jesus está em mim. Acabou o assunto. Verso 29. 30. E aos que predestinou, ele também chamou. Não somente chamou, como também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Quem é a justiça de Deus? Quem tem glorificado a vocês? Jesus. O poder de Deus. A gente acabou de cantar. Que a sua glória toma forma em mim. Nós somos a justiça, justificados pelo Senhor. E nos tornamos a glória que glorifica a Ele. Oh, aleluia! Que podemos dizer diante de coisas tão magníficas quanto estas? Se Deus está do nosso lado, quem é que pode estar contra nós? Há alguém contra você? Ah, né? Então, ignora. Ah, mas Paulo já diz, não entre em discussão por causa do Evangelho. Se estão se opondo, quem vai convencer é você falando? Não, é o Espírito Santo. Então entrega para Deus e ó. Ah, é o diabo, esse mesmo que você tem que ó. Aí você fala, Jesus, tu já venceu, Satanás, olha só, ele sempre te venceu. E você foi humilhado publicamente, agora vai ser de novo pela minha ignorância não, por não ligar, é outra palavra que eu ia falar. Ignorar, isso. Vou te ignorar. Você está se importando demais. Tem gente se importando demais com o que o diabo faz. Dá licença. Visto que ele não poupou nem o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, será que certamente não nos dará e de graça todas as coisas? Aleluia! Aleluia! Ele não poupou nem seu filho. Se ele não poupou seu filho, ele vai poupar de te abençoar. Ele vai exigir alguma coisa de você? Aleluia! De graça foi vos dado. Pula. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará então? Foi Cristo quem morreu por nós e ressuscitou por nossa causa. E agora está assentado à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia! O cara, quando eu leio isso, eu fico muito mais mentira do que eu já sou. Meu Deus, quem pode me acusar? Quem pode te condenar? Se foi Ele que te justificou. E detalhe, Ele veio, te justificou, está sentado à destra do Pai. E mais detalhe ainda, Ele tem intercedido por você. Aleluia! Eita. Quem então poderá nos separar do amor de Cristo? Será o sofrimento? Olha aí as superações. Será o sofrimento, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a própria morte? Como está escrito, mas o fato é que, por sermos fiéis ao Senhor, estamos sofrendo perigo de morte a todo instante. Somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Esse último aqui eu vou ler, calma. Viu quantas superações? Alguma delas está fazendo você parar? Vamos romper todas elas? Aleluia! Até a morte? Porque aonde está a morte, o teu agregão? Aleluia! Aonde está a tua vitória, ó morte? Mas apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora por meio daquele que nos amou. Estou convencido de que nada poderá nos separar do seu amor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, potestades, nem os presentes, nem o futuro, nem o lugar bem alto no céu ou nas profundezas do mar, nem qualquer outra coisa será capaz de separar-nos do amor de
Oh, aleluia! Então nós não precisamos ficar olhando para as limitações. Oh dia, oh céu. Não é assim aquele desenho? Oh noite. Aquela coisinha que anda assim, oh dia, oh céu, oh noite. Oh que coisinha chata aquele desenho. Nunca gostei daquele desenho. Salmo 139. Vamos ler. Salmo 139, verso 1. O Senhor me examina, conhece todas as coisas a meu respeito. Sabe quando me sento e quando me levanto. Conhece de longe cada um dos meus pensamentos. Examina cuidadosamente todos os meus passos e observa com atenção o meu sono. Olha que legal. Sim, conhece muito bem tudo o que faço. O Senhor sabe tudo o que eu vou dizer antes de a palavra se formar em minha boca. O Senhor me cerca pela frente e por trás e põe a sua mão sobre mim. Aleluia. Sabe, isso é algo tão maravilhoso que eu não consigo compreender. É impossível fugir do seu espírito. Em lugar algum conseguirei me esconder da sua presença. Se eu subir bem alto em direção aos céus, lá o Senhor está. Se eu quiser descansar no reino dos mortos, lá também o encontrarei. Se eu voar para as partes mais distantes do oceano, com os primeiros raios da manhã, mesmo ali, a sua mão direita dirigirá os meus passos e o seu poder me dará forças para ficar de pé. Aleluia. Se eu tentar me esconder na escuridão, o Senhor transforma a noite em dia claro. Para o Senhor, a escuridão nada esconde. A noite mais escura brilhará como o dia claro. Pois para o Senhor, as trevas são luz. Quem vivia nas trevas? Quem estava guiado pelas trevas? E quem hoje é a luz desse mundo? Aleluia. O Senhor criou todas as partes internas do meu corpo. Uniu todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Agradeço ao Senhor por me ter criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Suas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. O Senhor conhecia perfeitamente cada osso do meu corpo que estava sendo formado, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Como a semente que cresce debaixo da terra. Aleluia. Glória a Deus. Antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro. E lá em Apocalipse fala que é o livro da vida. Antes de qualquer um deles existir. Senhor, como são preciosos para mim os seus pensamentos sobre a vida. Ó Deus, são tantos que nem consigo contar. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia das praias. A cada novo dia, quando acordo, sinto que fico mais... Ai, que lindo! Aleluia. Se encaixa perfeitamente com Romanos 8. E é o que nós estamos vivendo. Ele te conhece, Ele sabe quem você é. Não há nada em você que é escondido, não há nada em você que Ele não fez. Todas as limitações presentes, Ele já te fez vencer todas elas. Você que ainda não percebeu. Aleluia. Pois os nossos passos já foram trilhados. Os nossos caminhos já foram escritos. Tudo o que precisamos fazer é entrar nessa caminhada e deixar que o Espírito Santo nos guie. O salmista fala algo muito poderoso: para onde fugirei de ti? Até se eu escolher morrer, senão o Senhor me faria onde Elias. Quero morrer! Aí o Senhor, não,
presença gloriosa. A não ser se lançar e deixar que Ele te guia, porque a sua mão direita te guiará pela vereda da justiça, amém? Estamos em Cristo e nele extraímos toda a nutrição que precisamos. Estamos nele. Se nós precisamos de uma nutrição, se nós precisamos de força, se nós precisamos de alimento, é dele que extraímos. Não se preocupa não, meu filho. Domingo que vem não vai estar mais isso, você vai ver. É só porque hoje o assunto... Aleluia. O assunto é muito sério. Não sei se você está entendendo o tamanho da seriedade desse assunto. Eu espero que sim. Nós precisamos entender que nele extraímos, pois a cada desafio que vem contra a nossa fé, toda força, toda firmeza, toda sabedoria para entender e enxergar as instruções que vêm do Espírito Santo e etc., que precisamos para vencer e superar, está nele. Tudo que nós precisamos para superar está nele. Aparente. E se pegar o outro? Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Vocês estão me ouvindo? Me ouvindo bem? Não vou impedir a bola não. Pode descansar, meu filho. Tem voz. Então, nós precisamos entender que o Espírito Santo tem operado dentro de nós perfeitamente. Nada poderá nos tirar do eixo que Ele tem preparado para nós. Nada vai te impedir de romper em fé. Nós precisamos entender isso. Você que está em casa precisa entender isso. Precisamos romper em fé. Precisamos não deixar que as limitações das nossas vidas, está vendo? Que as limitações das nossas vidas venham tentar nos colocar o freio. Existia um freio, existia um dominador que nos levava para a escravidão. Jesus aboliu ele, nos trouxe para ser escravo dele. Só que essa escravidão é libertadora, porque em Cristo nós nos tornamos escravos dele, sim, mas nos tornamos livres nele. Escravos do seu amor, não escravos da sua dureza, da sua severania. Não, porque ele não é severo, ele não é duro, ele é amor, todo feito de amor. E ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o império dele, para viver nele, gente. Eu não posso deixar. Então, se eu preciso de nutrição, é dele que vem a nutrição para superar tudo isso, porque toda essa superação está nele. Sem ele, eu sou limitada. Eu não rompo limites, os limites me afogam. Mas nele, eu passo por cima dos limites como a águia. Eu olho por cima da tempestade e eu consigo enxergar o meu alvo e vou até ele. Aleluia. É isso que a palavra dessa noite está dizendo para você, igreja. Por essa razão, quando em Mateus ele fala sobre estarmos cansados e sobrecarregados, vem a ele. É por essa razão. Porque muitas das vezes o cansaço diário, a fadiga, o desânimo, a decepção, o fardo pesado nos faz ser limitados. Mas ele, olhando para o ser humano, que sem ele tem limitação, ele diz: venha a mim, venha a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Pois só ele tem o poder de nos refazer, colocando tudo o que precisamos para superar os limites. Pois esses limites não são superados naturalmente, nunca serão superados no natural. O natural não vai superar o limite do mau humor, o limite da raiva, o limite da dor, o limite da doença.
Não se conforme em só vir aos domingos, aos cultos. Queira Ele todos os momentos, todos os dias. Não se conforme em ouvir a palavra só aos domingos. Queira ouvi-lo todos os dias. O tempo é chegado da manifestação dos verdadeiros adoradores. O tempo é esse, é agora e é já. Porque quando João falou isso, já era o tempo. Hoje é o que então? Precisamos entender que os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em tempo e fora de tempo, em hora e fora de hora. Não importa se está favorável ou não. O que me mantém, o que me move não é se está favorável ou não. O que me move é Ele. Não preciso estar vivendo para entender que Ele é. Como cantamos, eu não preciso ver milagres. Eu não preciso me lançar do alto para ver a sua ação. Eu creio na ação dele. Amém? Tá ligado para você acordar? Oh, aleluia! Abra comigo em Mateus capítulo 11, verso 27. Aleluia! Toda a verdade, olha isso. Toda a verdade foi confiada a mim, de Jesus, por meu Pai. Só o Pai conhece o Filho, e o Pai é conhecido somente pelo Filho, e por aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Só o Filho conhece o Pai, e só o Pai conhece o Filho, e o Filho que quer revelar aqueles que Ele quiser. A quem tem sido revelado o Pai? Por que o Pai tem sido revelado? Porque o Filho quer revelar que o Pai é um Pai amoroso, é gentil, é poderoso, e que foi Ele que escolheu esse plano imutável de nos resgatar, de nos salvar e de nos tornar filhos legítimos dele, de Deus. Oh, aleluia! Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Levem o meu jugo e deixe que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas. Aleluia. Aleluia. Oh. Levem o meu jugo. Mas antes ele diz: só o Filho conhece, e o Pai conhece, e o Filho revela a quem ele quiser. Leve o meu jugo. Conheça. Quando eu vou a Ele com as minhas limitações, quando eu vou a Ele sobrecarregada, e eu desço, porque tem que descer, Às vezes a gente está muito aqui, se achando que pode alguma coisa, que vou romper sozinho, que não preciso me submeter. Quem é esse pastor? Quem é esse líder? O fardo me faz me sentir
Mas quando eu me lanço, eu entrego para Ele o meu fardo e eu pego dele, que é leve. Eu me submeto a aprender do Pai através do Filho. Eu começo a entender o segredo dessa junção Pai, Filho e Espírito. Eu começo a compreender que o que eu tornei limitado para mim não existe. Sabe aquela borracha que apaga até aquilo que é impossível de apagar? Foi Jesus que fez isso. Ele passou um apagão com o seu sangue. Tirou toda a limitação com o seu sangue. Tirou todo o bloqueio que existia, toda a barreira que existia. Não há mais limitações para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais barreira para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vocês que estão aí fora, vocês estão entendendo isso? Não há mais barreira para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais limitação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais. Então não põe o que não há. Porque quando eu entendo isso, eu fico cavucando o que não há mais existência na minha vida e tornando existencial o que Jesus já apagou, dando poder às trevas o que Jesus já aboliu. O diabo não tem poder nenhum e essas limitações já perdeu as suas forças. Mas apóstolo, você não está na minha pele, você também não está na minha pele. Eu não estou aqui falando algo que eu não vivo. Estou falando de experiência própria. Não é fácil romper os limites. Não é fácil se submeter para viver isso. Não é, mas é uma escolha e eu escolho isso. Porque não tem outro jeito. Não tem outra maneira, é a única. Ele é o caminho, a verdade. Ele tem o caminho, ele tem a verdade, ele tem a vida. Tudo que nós precisamos. Não tem outro. Se não for a ele, não verá o. Você só verá o Pai se vir a mim. Pois o filho conhece o pai, o pai conhece o filho. Quer ver o pai? Vai a ele. Mas eu estou nele, será? Estar em Jesus é não ter mais ações do natural. Estar em Jesus é não ter mais razões humanas dominando teu ser. Estar em Jesus é viver quem Ele é, porque assim como Ele é, nós. Feche seus olhos por um minuto. Avalie a si próprio. Assim como Ele é, você tem sido. Mas apóstolo, não, isso aqui não é um julgamento, isso aqui é uma avaliação. Pois Ele não julga. Ele veio para dar vida. Com seus olhos fechados, o que você precisa para viver Jesus? O que você precisa para romper esses limites aí impostos por você próprio? Pensou? Agora levante as suas mãos com seus olhos fechados ainda e entrega para Ele. Quando Jesus diz assim, ó, vem a mim todos vós que estás cansado e sobrecarregado, que eu vou te aliviar. Vem a mim. O momento é esse de entregar para Ele teu fardo. Não é para você carregar, não é para você ter isso. Esse fardo não te pertence mais. Entrega para Ele, porque o que Ele tem para você é leve, é poderoso, é vida abundante.
é paz que excede o entendimento. O que Ele tem para você é gozo, é paz, é vida. Oh, recarabaxoi andarabaxei. É o Senhor em você e é você nele. O Pai, nosso Deus, sempre esteve e está em ação por nossa causa. Por essa razão, nosso maior presente foi enviado a nós. Quem foi o nosso maior presente? Quem é o nosso maior presente? Jesus veio nos revelar quem Deus é. Ele veio nos ensinar que não há barreiras que poderão nos resistir. Não há limites que são impostos, que não serão vencidos, ou que impedirá o nosso vencer, pois o nosso Deus nos criou para que fôssemos vencedores. E ninguém pode impedir isso. Ele nos criou como Ele é. Ele não é derrotado por nada nem ninguém. Ele é invicto, nunca foi vencido e nunca será. Assim, Ele nos fez sua imagem e semelhança e nos deu seu Espírito como garantia que tudo isso será cumprido em nossas vidas. Olhar para os feitos de Jesus é entender. Olha para o teu irmão. Está olhando bem para a cara dele? Pergunta se ele está bem. Você já perguntou se ele está bem? Pergunta se a cara feia dele é fome. Ou é sono? A maioria a fome ganhou. É os dois. Tem gente falando que é dor. Ele é a imagem da vitória. Abra comigo em Isaías 26, verso 3. O Senhor guardará em perfeita paz todos os que confiam nele, aqueles cujo propósito está firme, porque confiam no Senhor. Ele guardará em paz. E não é qualquer paz, é perfeita paz. Todos os que confiam nele. Abra comigo agora em Efésios capítulo 1, verso 4, que se encaixa perfeitamente com isso aqui. Muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Naquela época, Ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma única falta. A nós, que nos encontramos diante dEle, cobertos com seu amor. Seu plano imutável sempre foi... A gente lê o propósito, né? Lá em Isaías. Verso 5. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família, por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu propósito e sua... Agora todo louvor seja dado a Deus por sua maravilhosa graça derramada sobre nós, porque pertencemos ao seu amado Filho. Ele nos redimiu por meio do seu sangue, perdoou os nossos pecados de acordo com a abundante graça de Deus, que Ele derramou generosamente sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Deus nos revelou sua razão secreta para enviar Cristo, um plano que Ele em misericórdia abraçou há muito tempo. E este era o seu propósito. Na plenitude do tempo, Ele reunirá tudo o que existe no céu e na terra debaixo da autoridade de Cristo. Nele nós fomos escolhidos e predestinados como parte do plano soberano de Deus, que faz tudo conforme a sua. O propósito de Deus nisso era que louvássemos a Deus e dessemos glória a Ele por ter feito essas coisas poderosas por nós, que fomos os primeiros a confiar em Cristo. E por causa daquilo que Cristo fez também, todos vocês que ouviram o Evangelho sobre a maneira de ser salvos e creram em Cristo, foram marcados pelo Espírito Santo como pertencentes a
sentido. Aparência um minuto. Vocês leram? Isaías está dizendo: perfeita paz. Ele guardará em perfeita paz todos aqueles que confiaram e no seu propósito. Efésios vem falando o quê? Antes da criação de tudo, nós fomos separados. Nos encontramos diante dele cobertos com o seu amor. Está falando da cruz do Cristo sobre nós. Seu propósito sempre foi nos adotarmos à família dele. Nós somos filhos legítimos, igreja. Não tem que haver dúvida sobre isso. E essa limitação já foi vencida na cruz. Amém? E nós temos o Espírito Santo como marca predominante sobre tudo isso. Se tem algo que predomina, é o Espírito dentro de nós, que não nos deixa ser enganado, que não nos deixa ser com dúvida, que não nos deixa ser levado por nenhuma razão humana. É o poder do Espírito. A sua presença em nosso íntimo é a garantia de que Deus realmente nos dará tudo quanto prometeu. O sinal do Espírito em nós significa que Deus já nos comprou e que Ele garante levar-nos para si mesmo. Esta é mais uma razão para que louvemos ao nosso glorioso Deus. Gente, há o poder do Espírito dentro de nós. É a nossa garantia. Quando você compra um carro, você tem uma garantia. Se algo acontece com aquele carro, tem a garantia. A nossa garantia é Cristo, o Espírito dele que habita dentro de nós. Oh, aleluia! Oh, por essa razão magnífica desse Deus Todo-Poderoso que nos escolheu e nos deu toda a autoridade através do nome do seu Filho, podemos entender que por mais difícil que possa parecer, por mais doloroso que seja, venceremos todas as limitações apresentadas, as que estão e as que estão por vir. Abra comigo aí em Lucas capítulo 10, verso 19. Diz assim: eu lhes dei autoridade sobre as forças do inimigo, para pisar sobre serpente e escorpião, nada fará mal a vocês. Ele nos deu autoridade e poder sobre o seu nome, pisaremos a serpente, esmagaremos os escorpiões, nada será capaz de nos deter, igreja. Deuteronômio capítulo 20, verso 4, diz assim: porque o Senhor, o seu Deus, estará com vocês, Ele estará lutando por vocês contra os seus inimigos e dará a vitória a vocês, diz o Senhor. Eita glória! Há um poder sobre nós. Eu não sei como é que você está. Eu cheguei aqui de um jeito, estou saindo daqui completamente diferente, porque eu sei quem é por mim e Ele não falha. Não falha. Não falha. Será que podemos olhar para os desafios, as dificuldades, as escolhas e etc, que todo instante se apresentam tentando nos enfraquecer? Comece a olhar, tentando nos destruir. Será que podemos olhar para elas agora? Vemos que já os vencemos, não porque podemos por nós mesmos, mas por causa dele, que nos garante. Será que eu posso olhar para tudo isso que se apresenta? O desafio de segunda-feira, o desafio de terça-feira, o desafio de romper esse ano do fortalecimento que o Senhor tem fortalecido poderosamente. Será que eu posso olhar para tudo isso e entender que não há limites para mim, que não há barreiras que vai me deter, que não há correntes mais que me prendem? Será que eu posso olhar para isso e contemplar Ele? Oh, aleluia! Olhar para cada um desses desafios, entendendo que através de Cristo Jesus já vencemos
já vencemos. Oh, aleluia. Abra comigo aí em 1 Coríntios capítulo 15, verso 57. Diz assim: como agradecemos a Deus por tudo isso. É Ele quem nos faz vitoriosos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura, sejam fortes e firmes, sempre dedicados ao trabalho do Senhor, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. Já é certa a vitória futura. Você pode fechar seus olhos e olhar essa vitória futura? O desafio de 2023 que vem por aí, o desafio de 2022 que ainda não acabou. Será que você pode ver que já foi vencido? Oh, aleluia! 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, diz assim: mas demos graças a Deus, porque Cristo, por meio daquilo que fez, sempre nos conduz em vitória. De modo que agora, aonde quer que vamos, Ele nos usa para falarmos aos outros a respeito e para espalharmos o Evangelho como um perfume suave. Oh, aleluia! Através de Cristo Jesus em ação em nós, o seu poder perfeito que aperfeiçoa a cada minuto usará a nossa vida para espalhar que Ele é o Deus infinito, que não muda e nunca mudará. Oh, aleluia! Oh, reparaço e anderebanaia. Igreja do Senhor, cheguei que andar abaixo e andar abaixo. Entenda uma coisa: os limites sempre existirão, as barreiras sempre se apresentarão para enganar o cego, para trazer engano para os bobos. Põe a mão sobre os seus olhos. Toda escama existencial já foi tirada. Põe a mão sobre a sua mente. Toda a ignorância do não saber já foi destruída. Agora abre os seus olhos. Vocês não são mais guiados pelo que vocês veem. Vocês são guiados pelo que se move em vocês, que é a fé de cada um. Eu não sou mais ignorante por não saber. Eu conheço quem Ele é. Sei que Ele é. E fará o que Ele diz que fará. Pois Ele é fiel.